Acreditamos que o homem pode criar qualquer coisa que desejar. Acreditamos que o universo é uma resposta infinita e que quem a causa é o observador individual. Nada é independente da sua percepção dele. Estamos tão interligados que somos parte da máquina, mas quando despertamos nos desligamos dessa máquina e fazemos a vida como desejamos que ela seja. Pois o homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e isto é, o próprio Deus. Você pode imaginar e eu posso imaginar, e se pudermos ser fiéis ao estado imaginado, ele deve aparecer em nosso mundo. Isso não é novo. Isso foi dado há séculos, pois temos isso na Bíblia, mas as pessoas não sabem ler a Bíblia, então elas se juntaram e organizaram isso em um ismo. Não é um ismo, mas é o grande plano para libertar o homem. A Bíblia mostra esse plano em detalhes. Vamos nos voltar para algumas passagens e mostrar a você o que aqueles que o escreveram pretendiam que víssemos. Isaías 28 versículo 16. Assim diz o Senhor Deus. Eis que ponho em Sião por alicerce uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento, aquele que crê não se apressará. Agora, o livro dos Salmos nos diz que o mundo rejeitou a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você não pode colocar nenhuma outra pedra. Sobre esta pedra você pode construir com ouro, prata, feno ou palha, e o dia o revelará. Eu vos digo que esta pedra é a vossa imaginação, e é chamada na Bíblia Cristo Jesus, ou Deus, ou o Senhor. É a vossa imaginação, que é uma com a imaginação divina que criou, sustenta, muda e até destrói partes da criação. Esta é a pedra que é testada e é um fundamento seguro, e aquele que nela crê não terá pressa. Se eu puder imaginar e souber que imaginar cria a realidade, não serei impaciente ou levarei uma vida superficial. Quando um homem não vive em sua imaginação, ele se tornará impaciente com o resultado do que deseja e, finalmente, se tornará violento em seu esforço para obter coisas. Aqui está alguém que faz a pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Alguns disseram isso e outros aquilo, mas novamente ele perguntou: mas quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16 versículo 13. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: Bendito és tu, Simão Barjonas. Pois não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As igrejas dizem que significa um homem chamado Pedro. Não é um indivíduo. A coisa toda acontece na mente de você, o indivíduo. Você imagina um certo estado e ele é chamado Pedro. Se fosse um homem chamado Pedro, você não encontraria o que encontra 6 versos depois. Pois ali ele se volta para o mesmo personagem, Pedro, e lhe diz: Arreda, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque não estás do lado de Deus, mas do lado dos homens. É isso que todo homem no mundo faz. Ele recebe uma revelação e percebe que a pedra fundamental é imaginar. Ele vê um amigo que precisa de ajuda e imagina que tem o que quer. Se ele acredita, não está com pressa. Ele está imaginando o que quer e não é violento, não está preocupado e não dá sugestões ao amigo sobre o que fazer fisicamente para realizar seu desejo. Se a pedra fundamental for verdadeira, há apenas um poder para sustentá-la. Se ele sabe disso, ele não se deixará virar, ele permanecerá fiel à sua suposição. Mas a história bíblica nos conta que aquele que havia sido elogiado, Pedro, se voltou e se tornou violento, e então Jesus lhe disse: Para trás de mim, Satanás. Vocês se voltam para os caminhos dos homens para fazer as coisas irem como vocês querem que elas vão. Vocês puxam todos os fios, portanto, vocês se afastaram do único fundamento no mundo, que é Cristo Jesus, que é a imaginação humana. Se vocês acreditam nisso, vocês não rejeitarão a pedra. Pedra é mesmo em hebraico e significa criar, ou construir, ou gerar filhos. Aqui está uma pedra em Sião, que significa um pináculo alto ou um lugar árido. Esse é o homem,
antes que a pedra seja afundada nele. Ele é o desperdício, o deserto. Afundado no homem como sua imaginação é a única pedra fundamental, pois não há outra fundação do Deus vivo e ele se afundou em mim. Portanto, eu sou o filho do Deus vivo, pois há apenas um e eu sou ele. Se eu acreditar nisso, não serei impaciente. Aquele que crê não terá pressa. Este é o caminho do Senhor. Peço que você o teste. Traga diante dos olhos da sua mente o que você quer ver neste mundo. Pode ser um negócio ou a boa sorte de um amigo. Pode ser qualquer coisa, pois sobre esta fundação você pode colocar palha, madeira ou feno. Você está construindo com feno quando diz de alguém: eu sei, ele não era bom. Eles viviam naquele estado em relação a outro e então aconteceu, e eles dizem: eu sempre pensei que ele era assim. Alguns de nós construímos coisas estranhas para outro. Estávamos imaginando sobre a única fundação, mas colocamos palha sobre ela em vez de ouro ou prata, e o dia revelou isso, e então não podemos relacionar o que acontece com qualquer coisa que tenhamos feito. O significado hebraico da pedra é gerar filhos. Todos os eventos da minha vida são meus filhos. Todos podem construir sobre esta única fundação. Estou colocando uma pedra em Sião. Que pedra! Deus está sepultando a si mesmo em todos no mundo. É uma pedra verdadeira, uma preciosa pedra angular, e aquele que crê não terá pressa. Eu vi um ato imaginário levar 2 anos para acontecer, mas quando ele apareceu, que gigante! Eu o vi acontecer em 1 hora. Mas não tenha pressa ou pense que há qualquer outra fundação e, como Pedro, volte-se para outra fundação, tornando-se violento em relação àqueles que levariam Jesus à cruz. Mas Cristo disse: eu vim para me mover em direção à cruz, fique atrás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim. Se ainda estou na máquina, acho que as coisas boas vêm apenas por acidente ou acaso. Deixe a roda girar, pois cada um deve passar por todas as fornalhas até que desperte e veja o universo inteiro como resposta infinita. Chegará o dia em que cada pessoa, em um certo grau de despertar, congelará uma atividade dentro de si, e quando ela parar dentro dela, toda essa seção estará morta. As leis da natureza são apenas ação livre, repetidas até que sejam aceitas como uma lei. No entanto, você verá folhas no ar sem cair, e pessoas se movendo no espaço deixarão de se mover, mas não cairão, pois quando você parou a ação dentro de si, a coisa toda parou. E você verá a coisa toda como Sião, o deserto, e a única coisa que o torna vivo é a pedra enterrada nele. Mas o homem se perde nas coisas que ele fez e dá a elas o poder. Por exemplo, através do uso de sua imaginação, ele traz dinheiro para seu mundo, e então ele esquece que foi a atividade de sua mente que fez isso, e ele vê no próprio dinheiro o poder de obter o que deseja. Mas quando ele desperta, ele não mais se perderá em sua própria criação. Digo a todos aqui, e há apenas uma pedra. Se esta noite houver alguém muito doente que precise de sua ajuda e você imaginar o melhor para ele e então receber a notícia de que ele estará pior amanhã, não se impaciente, mas permaneça fiel à única pedra colocada em Sião. O que mais você pode fazer depois de ter imaginado? Alguém escreve para você sobre um problema. Imagine para eles o que eles desejam e então não se desvie para fazer nada para que isso se torne realidade. Você permanece fiel, e isso criará as condições necessárias para trazer realização. Você pode olhar para alguém com profunda preocupação e querer uma mudança. Você não expressa isso, mas bloqueia, e então 48 horas depois é iniciado o que você pôs em movimento. E eles se perguntam: meu problema poderia ser rastreado até fulano? Exatamente a mesma coisa que você estava pensando. Você entreteve o problema deles com profunda preocupação, e então você perguntará: você me influenciou ou eu influenciei você? Quando você entreteve esse pensamento? E eles dizem: agora mesmo, e então você diz: 48 horas atrás eu entreteve esse pensamento, mas não o disse em voz alta. Isso não faz diferença. Todas as coisas por uma lei divina se misturam nos seres uns dos outros. Todos nós influenciamos uns aos outros.
Somos todos interpenetrados, e quanto mais alguém se preocupa profundamente com o outro, mais ele é penetrado pelo outro. Eu digo que o universo é uma resposta infinita, mas ele também devolve mais do que você imagina. Ele é pressionado e transbordante. Portanto, ser negativo pode ser assustador. O bem retornará 1000 vezes mais, mas o negativo também. Mas se eu for otimista e não vacilar, trarei isso também pressionado e transbordante. É algo maravilhoso, virá como um jorro. O mundo responde mais do que recebe, e dá ao indivíduo mais do que ele imagina, bom ou ruim. Eu digo a todos que o maior dos livros é a Bíblia, mas as pessoas a organizaram, e até dizem que encontraram os restos mortais de Pedro ou algum outro personagem bíblico. Pedro não é um homem, mas um estado. Você se levanta para a coroa de tudo isso e isso é Cristo. Os estados são permanentes, mas eu não sou fixo, sou um ser vivo em movimento. Posso ser elogiado por um estado e então vejo uma manchete matinal, digamos, e me movo dessa verdadeira fundação, e então o poder me repreende como Satanás, pois reagi em vez de agir. Você gostaria de estar no estado chamado Pedro, aquele abordado em Mateus 16? Como? Deixe-me dizer, e quero dizer. Minha imaginação é Deus e não há outra. Ela é uma com o poder supremo e deixe-me viver nesse estado, e então estou sendo abordado. Você é abençoado, Simão Bar-Jonas. Isso significa que a profundidade do meu ser está me dando isso. Posso fazer isso? No dia em que você fizer isso e lembrar que fez, naquele momento você estará contando essa história. Quando Pedro confessou: Tu és o Cristo, essa é a pedra sobre a qual tudo repousa, mas quando ele se afastou disso e reagiu, então ele foi chamado de Satanás, ou o reator. Deus está gerando filhos por meio da pedra. Ele se enterra em cada homem no mundo, mas é rejeitado. Posso lhe contar essas coisas aqui, mas se eu as contasse através das vias aéreas, eu seria imediatamente desligado. As pessoas não conseguem acreditar que são responsáveis por seus atos imaginários. Elas não querem acreditar nisso. Não posso me livrar dos resultados do que imagino. Sai determinado a prová-lo, e tendo provado, mantenha a pedra viva. Não há outra pedra. Ninguém pode pôr outra, que é Cristo Jesus, mas sobre isto edificai qualquer coisa, mas edificai ouro, não edificai feno nem palha. Quero que todos aqui testem. Pegue alguém que esteja realmente angustiado, e se você acredita na fundação, você sairá daqui hoje à noite sem nenhuma preocupação com ele, mesmo que receba telegramas dizendo que as coisas estão piores. Pode levar uma semana ou um mês, mas aquilo que você imaginou, se permanecer fiel à pedra, virá. Eu vi um homem olhando para um prédio, que é uma coisa inanimada, e você diria que ele não conseguia responder. Como ele pode olhar para ele e ver seu nome nele quando ele não tem um níquel? Mas ele fez isso. Eu conheço o homem, e de uma forma que ele não poderia ter imaginado, o prédio se tornou dele. Que ninguém lhe diga que algo não pode responder, mas quando ainda somos parte da máquina, não conseguimos ver que somos a causa de tudo em nosso mundo, e esperamos que a boa sorte sorria para nós. Então, quando você coloca algo ruim em movimento, conforme a máquina gira, você não consegue ver o que o causou, mas quando você se torna desperto, você pode controlar a máquina. Ela responde aos atos imaginários do homem desperto, pois o homem desperto está no controle. Uma emoção está reservada para você quando você finalmente puder parar toda a atividade e a coisa toda congelará. Você saberá o que os chamados sábios dizem, mas ouvirá apenas estas palavras: Eu te agradeço, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e piedosos e as revelaste aos pequeninos. Pois você saberá que é o observador que está tornando tudo vivo. Pois você descobrirá que nada é independente da mente do observador. Um professor verdadeiramente desperto poderia congelar certas sessões para a edificação de seus alunos, se ele escolhesse. Pelos padrões normais, tudo morreria se você suspendesse a atividade, mas não morre, pois não há nada fora da sua percepção disso. Pegue seu chefe ou um funcionário e represente-os para si mesmo como você quer que eles sejam, e acredite na realidade da pedra fundamental, e então você não terá pressa em fazê-la acontecer.
pois a imaginação está criando a realidade, e de uma forma que ninguém sabe que ela será realizada se você permanecer fiel àquela pedra fundamental. Não faz diferença quem você é ou o que você tem. O homem que nem sempre pode assinar um cheque para realizar um sonho está melhor, pois ele está mais desperto, pois ele deve usar o talento que Deus lhe deu, que é o próprio Deus. Se eu sempre puder pressionar alguém para conseguir o que eu quero, nunca saberei que sou essa máquina. Mas se eu tiver que fazer tudo dentro de mim, então eu sei. Uma história me foi contada hoje à noite sobre um homem que perdeu a esposa no nascimento do filho, e a criança foi levada para Saint-Louis para ser criada pela irmã da esposa. Esse homem tentou por 7 anos ter dinheiro suficiente para fazer uma viagem a Saint-Louis para ver a criança. Ele constantemente tentava se ver conseguindo um emprego com mais dinheiro para poder fazer a viagem. Foi-lhe dito que pelo uso correto desta lei ele deveria se ver apenas com seu filho e deixar o caminho para Deus. Depois disso, ele recebeu um emprego que o levou de Los Angeles a Nova Orleans. Mas isso não era perto de Saint-Louis. Ele aceitou o emprego e persistiu em seu sonho, e em 3 meses ele foi transferido para a corrida de Saint-Louis e recebeu uma escala de 24 horas lá toda semana. A melhor coisa que já me aconteceu foi quando fui demitido da Macy's durante a depressão. Eu poderia ser o capitão dos elevadores se tivesse ficado lá. Meu pai perdeu tudo o que possuía, e isso provou ser o começo do grande sonho que ele realizou. Uma pessoa acreditou nele e ele começou a trabalhar nisso, e quando ele saiu em outubro passado, ele tinha dado à sua comunidade muito que ninguém havia dado antes. O dia mais negro de sua vida acabou sendo o dia brilhante de sua vida. Não importa o que você tenha feito, esqueça. Você é Deus e Deus é imaculado, pois Ele é tudo imaginação. Agora, você começa a imaginar e fazer disso algo do qual você pode se orgulhar. Faça grande. Se for realmente a pedra que está sendo colocada em Sião, não se volte para nenhum argumento do homem. Seja fiel, e o que quer que você coloque na pedra como uma atividade imaginária virá para o seu mundo. Claro, você pode voltar para o mundo dos homens, como Pedro. Ele negou a pedra 3 vezes, mas então retornou a ela novamente. Você pode fazer isso, mas no final você aprenderá, pois na profundidade do seu ser as palavras estão sendo ditas. Fique atrás de mim, Satanás. Mas eu vi pessoas esquecerem. Eu as vi se erguerem do nada a grandes alturas e então dizerem: teria acontecido de qualquer maneira. Elas não acreditam que sua atividade imaginária foi a fundação sobre a qual construíram essa estrutura. Há apenas uma pedra e essa é sua maravilhosa imaginação. Isso funciona melhor se você não tentar ajudá-la do lado de fora, pois não foi carne e sangue que a revelou a você. Você a obteve do Cristo. Amigos, quero agradecer a cada pessoa que comenta, curte e compartilha os conteúdos aqui do canal. Isso tem contribuído muito para que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de convidar, a quem quiser, e sentir no coração, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar demais com o meu trabalho. Lembrando que a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.